Agora vamos lá para o assunto que eu sei que todo mundo quer. Porque hoje vão ser só 3 assuntos. É isso, é São Paulo e é STF, né? Mas vamos lá, vamos para o assunto mais quente do momento, mais polêmico. A gente tenta fazer um programa no Bradock, a gente tenta fazer o nosso 4x4. Olha no chat, está todo mundo. Massal é isso, Massal é Dória, Massal não sei o quê, Bolsonaro, Massal, Boulos, só se fala nisso. Eu não sou alguém que foge de polêmica. Acho que já deu para perceber que não é o meu perfil. Eu me meto, eu dou minha opinião, incomodo muita gente, sempre foi assim. É impossível agradar a gregos e troianos. Eu nunca tive essa pretensão. Eu nunca quis ser o Zelig do personagem do Woody Allen, que tá bem com todo mundo. Eu acho que isso é coisa de gente muito carente. E eu lamento que tenha gente que discorde de mim e vá para um nível assim, você é isso, você é aquilo, não te sigo mais. Infelizmente, a política virou um campo, uma extensão das redes sociais, do entretenimento, do showbiz, e hoje em dia é isso. Você tem seguidores meio fanáticos de mitos políticos, né? E o debate se perde. E aí você ou ama ou odeia, e é um negócio meio tribal demais, né? Pro meu gosto, que tô há 25 anos, eu não surgi ontem na cena, defendendo mais ou menos as mesmas coisas. Então, eu não vou mudar por conta disso. Vou desagradar alguns, vou agradar outros, paciência. Vou fazer minha análise sempre com sinceridade, honestidade e de forma genuína, que é a única forma que eu sei agir. Antes de ir para São Paulo, então, deixa eu lembrar a vocês que eu não estou com as imagens, mas eu preciso divulgar os meus apoiadores, os meus parceiros. Então, se você quer imóvel nos Estados Unidos, escritório de imigração nos Estados Unidos, seguro de saúde internacional, se você quer construtora, projetos, investimentos imobiliários nos Estados Unidos, se você quer gestora de recursos, eu tenho tudo isso para recomendar para vocês de parceiros que eu filtrei, que eu conheço a ética, que tem normalmente anos e anos e anos de experiência. Muitos deles eu sou cliente. Então vá lá na bossconsta.com, www.bossconsta.com. Na ala de serviços tem todos esses serviços e muito mais que eu e o meu sócio Roberto Castelo Branco oferecemos a vocês, meus seguidores, tá? Então, bossconsta.com. Agora vamos falar de São Paulo. Vamos falar de São Paulo. Eu estou vendo isso tudo com uma mistura de perplexidade, diversão e curiosidade intelectual. E uma quarta questão aí, né? Emoção, que é, como brasileiro, que eu sou, preocupação com os rumos da principal cidade do país. Então eu estou vendo uma mistura de emoções. Eu participo de grupos, o dia inteiro é essa discussão, e aí agora o Marçal tem fãs incondicionais ou gente que tá segura de que ele é um con artist, que ele é um Dória, que ele é fake como uma nota de 3 e que ele tem que ser destruído. E muita gente vendo o que o Bolsonaro está dizendo, o que não sei o quê. Eu vou dar a minha análise e tentar apresentar os meus subsídios. O resumão, mais ou menos, o resumão foi o que eu escrevi ontem no meu Twitter, tá? Reproduzindo. A única forma de não se meter muito nessa disputa toda entre bolsonaristas e marçaletes é votar na Marina Helena do Novo no primeiro turno e em qualquer um contra o Boulos no segundo turno. Pronto. Até porque, agora é uma profecia, vai ter gente tendo que engolir sapo e gravar vídeo contraditório depois, a menos que coloquem seus interesses míopes à frente do destino de São Paulo. Porque, vamos recapitular coisas que eu já disse antes aqui. Qual é a prioridade em São Paulo? Eu acho que quase todo mundo vai concordar com isso. Quase todo mundo. A prioridade é impedir um comunista, invasor de propriedade, bajulador de tirano e terrorista de virar o prefeito de São Paulo. Boulos não pode ser o prefeito.
Se essa é a premissa aceita por 80% da minha audiência, eu imagino que seja, aí nós vamos divergir quanto aos meios. Vai ter gente que vai virar e falar: eu prefiro fulano no segundo turno, eu prefiro cicrano. Não, não vai ter segundo turno e a única chance é fazer o M28, não sei o quê. Tudo bem. É um debate quanto aos meios, que normalmente é um debate mais maduro. Não é o monopólio das virtudes, não é a tirania da visão. Eu sou do bem, você é um lacaio, gado de fulano e ciclano. Melhorou o nível do debate já. Todo mundo concorda, imagino, que a prioridade é não ter o Boulos como prefeito. Porque o Ricardo Nunes é ruim? Sem dúvida. É tucano? Ah, é. Foi um erro o Bolsonaro ter que apoiá-lo por algum acordo com o PL, com o Valdemar? Para mim, sim. E externei isso várias vezes. Mas o Ricardo Nunes é esse prefeito que temos aí, conhecido. Vai ter um vice melhor, porque o Bolsonaro conseguiu acoplar lá um cara sério. É bem melhor que o Boulos. Não vamos ser indiferentes. Eu vi algumas pessoas falando, para mim é indiferente, não sai de casa para votar. Porra, entre o Nunes e o Boulos, também tem muita gente que na pandemia o bicho pegou, né? E ali foi o grande teste. Eu sei que tem gente que coloca a questão da vacina, do lockdown, do passaporte sanitário, como a prioridade. Eu entendo isso. Tem gente que abraça causas. O aborto. A minha causa é o aborto. É condenar o aborto. Então o cara vai olhar isso como prioridade. Eu entendo. Política é feita dessas coisas. Por isso tem um livro do Brian Kaplan, O Mito do Eleitor Racional. Mas, vamos lá. Tem gente lembrando que o Ricardo Nunes foi um péssimo prefeito na pandemia. Mandava demitir pessoas que não tomavam vacina. Era um Dória da vida. Verdade. Verdade. Então aqui vem alguns pontos. E de novo, eu estou brainstorming, eu estou pensando, tá? Estou falando de improviso, não tem nada, nem no meu Remarkable, em lugar nenhum. Eu não tenho cola hoje. Então vai ser tudo de improviso. Vou falar. Primeiro ponto que eu quero chamar a atenção. Bolsonaro entrou mais pesado depois de dizer que o Nunes não era o candidato dos sonhos dele e que o outro lá estava falando umas coisas interessantes, ou seja, quase apoiou o Marçal. Aí pegou muito mal, o Nunes deve ter cobrado o acordo com o Valdemar deve ter puxado a orelha do Bolsonaro, não sei o que, o Bolsonaro entrou mais pesado em campo e o Eduardo também. Gravou um vídeo bem pesado, o Eduardo Bolsonaro, e o próprio Jair falou do caráter, da falta de caráter do Marçal, e por aí vai. Marçal disse, então, meus 100 mil reais devolve. Aí o Bolsonaro respondeu bem, até, você queria alguma coisa em troca? Boa resposta. Mas a direita está provando, e vamos começar com o lado bom. Vamos ver o copo meio cheio. Nessa intriga toda, nessa lavagem de roupa suja em praça pública da direita. A gente está mostrando que a direita não é feita de gado. Não é feita de gado, nem de gabinete do ódio, nem de milícia digital, nem de hierarquia de comando com Carluxo no poder. Quem tem tudo isso é a esquerda. A esquerda projeta na direita o que eles veem no espelho. Sempre foi assim. O titio Lenin os ensinou. Nós não temos isso. Eu sei porque eu sou dos bastidores da direita, influenciador. Falo com deputado, falo com senador, falo com um monte de gente. E eu sei o quão caótico nós somos. Descentralizados, cada um cuidando da sua vida. Eu sei de tudo isso. Então, a única coisa que nós não somos é gado. Isso vai ser testado. O Bolsonaro está dando a voz de comando. Ele tocou o berrante, né? Como diria a esquerda, tocou o berrante. Quantas pessoas vão aderir só porque ele está dizendo? Eu acho que não muita gente. Por quê? Porque muita gente que pensa por conta própria, e por isso mesmo é de direita e não de esquerda, entende que o Bolsonaro teve que escolher o Nunes. Na cabeça dele, na lógica dele, pelo acordo que foi, ele teve que ir de Nunes. Mas todo mundo sabe que não é o candidato dele, que ele preferiria 1000 vezes o Ricardo Salles lá. Então, não adianta o Bolsonaro virar sem muita convicção e falar, não, o Nunes é melhor. As pessoas vão olhar e falar assim, tá, Jair, eu entendo que você está meio de mãos atadas aí, mas eu não estou. Eu voto em quem eu quiser e o Nunes não desce. É um tucano horrível, não desce. Então, muita gente pensa assim. Aí surge esse fenômeno de comunicação, de
quase manipulação psicológica, vai lá, ele mesmo se gaba de usar, né? PNL, sei lá o quê. E ele já está embolado. Já está todo mundo ali em torno de 20 nas pesquisas, que eu não confio muito nas pesquisas. E ele está em ascensão e o Nunes em queda. E é óbvio que ele está roubando o voto do Nunes. Em que pese ele ter destruído o Boulos com a carteira de trabalho, exorcizando o demônio comunista na frente das câmeras da TV. Ele está fazendo o papel que o Nunes jamais faria. O sistema prefere Nunes e Boulos no segundo turno. Isso não resta dúvida também. Porque é o que o sistema está acostumado. Um petista e um tucano. O sistema não lida bem com gente mais aventureira, outsider, e com esse tipo de mensagem populista, porque é uma mensagem populista. O fenômeno é o nacional populismo. O Trump é isso também. O Bolsonaro, idem. Não dá para negar o caráter populista. O que quer dizer o populismo? Não quer dizer apenas ser popular. Quer dizer que você oferece, de alguma forma, soluções meio mágicas, se coloca como alguém totalmente acima dessa disputa. Eu não sou um político, eu sou contra tudo e todos, e eu vou resolver. Eu vou drenar o pântano de Washington. Eu vou peitar o sistema de Brasília. Aí depois vai lá e indica o Nunes Marques e o André Mendonça, terrivelmente silenciados pelo sistema. Então, não é trivial você seguir por essa linha, né? De peitar o sistema. O populista é aquele que coloca as coisas que são 1000 vezes mais complexas do que alguns pensam, como se fosse uma coisa simples. Vota no fulano que ele vai enfrentar todo mundo e resolver. Vai resolver, vai trazer a solução. Quando você começa a acreditar na solução política de um outsider, você aderiu ao populismo. Não resta a menor dúvida disso, gente. Isso é uma questão até de definição, tá? De filosofia política. Não dá para negar esse caráter do Trump, do Bolsonaro e agora do Marçal. Eles se colocam como pessoas capazes de trazer soluções muito simples para problemas muito complexos. O Trump e o Bolsonaro passaram por lá, viram que não é tão simples. Fizeram bons governos, deixaram um bom legado. Mas quantas concessões não tiveram que fazer? Quantas contemporizações não fizeram? Qual é a solução? Não existe solução mágica. Política não é isso, não é o campo da utopia. Quando você mistura utopia com política, é uma coisa muito perigosa. São as religiões políticas, são as ideologias totalitárias. Eu vim trazer o problema para a miséria. Eu vim trazer o problema para as desigualdades sociais. Eu vim oferecer o paraíso terrestre. Isso tudo é linguagem de seita. Seita ideológica. É uma escatologia cristã adaptada para a política. Eu me assusto com isso. Aí o sujeito vira mito. Ele não vira mais um representante. Ele vira mito. E você ignora que ele tem falhas, que ele é um ser humano. Então, eu acho isso tudo muito perigoso. Mas, qual é o meu ponto principal? Quando o sistema está tão podre e carcomido que não tem mais salvação, você quer a aventura. Você tem menos a perder. Esse é o ponto. Por isso que o Sun Tzu, na Arte da Guerra, falava: não deixe seu oponente sem nada a perder, acuado, porque ele vira um sujeito irracional. A minha coluna de hoje, na Revista Oeste, que os meus apoiadores do Loucos receberam na quarta-feira, fala exatamente dessa divisão interna. E que dentro da sociedade é saudável também que exista o embate entre o mais conservador, Edmund Burke, prudência, cautela. Será que todo o edifício da França já estava tão apodrecido a ponto que tinha que ser implodido e testar algo totalmente inusitado, nunca antes testado, do zero? Ele escreve em Reflexões sobre a Revolução na França. Ele virou o pai do conservadorismo. Ele era um liberal Whig, ele não era um conservador Tory. Mas ele era prudente, cauteloso, gradualista, reformista. Mas ele apoiou a Revolução Americana. E na Revolução Americana tínhamos o Thomas Paine, que é o meu lado mais incendiário, mais revolucionário, common sense,
porra, o rei é ilegítimo, as tradições podem ter um papel, mas ninguém tem o direito de obrigar uma outra geração a viver de certa forma, então nós somos livres. Era um mais libertário. Se encantou com a Revolução Francesa, que levou à guilhotina do terror do Robespierre e depois à ditadura napoleônica. A única revolução que deu certo foi a americana. Por quê? Porque tinha os ingredientes conservadores. Primeiro, eles não queriam fazer tábula rasa do passado e iniciar algo nunca antes testado. Eles queriam resgatar as tradições da liberdade da Inglaterra. Era uma revolução conservadora, apesar do oxímoro, da contradição em termos aparentes. Mas tinha lá um John Adams, que era uma figura mais Edmund Burke, para contrapor o ímpeto de um Thomas Jefferson ou de um Thomas Paine da vida. Jefferson também se encantou com a Revolução Francesa. Thomas Paine chegou a ser preso na França e depois se arrependeu e começou a criticar porque viu os excessos do que a turma do Robespierre começou a fazer. Então eu sou um cara cuja personalidade é conservadora. Eu sou um cara cauteloso, prudente, eu não sou um aventureiro, vambora, dane-se, depois a gente vê no que vai dar, deixa a vida me levar, pior que tá não fica. Eu não sou um cara assim. Mas eu tô vendo que a resposta para a pergunta do Edmund Burke: estaria o edifício político da França tão carcomido que não tinha mais solução? A resposta para o Brasil hoje é sim. O sistema está levando a sério o Boulos. O Boulos. O sistema está blindando o Moraes. Depois de tudo que veio à tona. Esse sistema ruiu. Perguntar, Constantino, hoje você é um revolucionário? A gente pode dar essa resposta no Brasil? Eu posso, eu sou livre. Sou um cidadão americano livre. Mas, digamos assim, cada vez mais eu sou simpático a qualquer um que queira ver o circo pegar fogo, porque virou um circo. E o grande trunfo do Marçal foi tratar como circo o que circo é. Se não fosse ele, o Nunes estaria tratando com respeitabilidade e discordando da Tabata, que é para-choque de comunista, e que está lá do lado do Lula e da Janja, mas ganhando o apoio de João Amoedo, do Alexandre Schwartzman, de todos esses bobocas de uma elite de merda que nós temos no Brasil, que é a turminha do Armínio Fraga e companhia, esses tucanos, que eles são os maiores responsáveis pelo Brasil estar ferrado. Eles. Porque é uma elite podre. Elite que faz o L. Elite que se encanta com Tabata e que normaliza o Boulos, mas não o Marçal. O editorial do Estadão cobra do Nunes que se afaste do Bolsonaro, porque o Bolsonaro é tóxico, é leproso. Então, quando a gente está diante disso, a gente tem que virar e falar assim: eu quero Bolsonaro vitaminado. Ah, mas o Bolsonaro amarrou as mãos por conta do Valdemar e seus acordos num tucano. Sistema. Não quero. Se só tiver ele e Boulos, quero. Qualquer um contra o Boulos, mas não quero isso. Tem alguma outra coisa? Tem, Rodrigo. Tem a Marina Helena, muito boa, Partido Novo, camisa pedindo impeachment do Alexandre de Moraes, coragem, mais macho do que o resto todo, no bom sentido, mais corajosa, preparada, trabalhou com o Paulo Guedes, defende a família, a liberdade individual, a propriedade privada, e tem alguma experiência como gestora. Pô, bom nome. Problema: 4% de voto. Ninguém conhece. Em um só dia, eu declarei que, se fosse paulista, votaria nela no primeiro turno. O Ruschel, a Renata Barreto, o Hélio Beltrão, um monte de gente, e o Carlos Bolsonaro. Num texto bem confuso, que parecia escrito pelo Andreasa, mas o Carlos Bolsonaro declarou também. Então ela pode ganhar alguma atração, mas é muito pouco conhecida. Então eu entendo que tem a gente que fala: ah, Rodrigo, é queimar o voto e aí vai o Nunes com Boulos para o segundo turno. Eu entendo, gente. Não há aqui uma resposta única, definitiva e correta. Porque é absolutamente legítimo desconfiar do Marçal. Ele soa estranho. Eu não quero usar a palavra picareta, que é muito forte.
em que pese um vídeo que eu vou trazer aqui que não me agrada. Eu sou católico, não sou evangélico, mas não me agrada. Ele parece um cara que ou ele ludibria as pessoas, ou ele acredita que ele faz milagres, o que talvez seja até mais perigoso. Mas muitas coisas no Marçal não me agradam. E eu sei que eu falo em nome de muita gente da direita. Aquela coisa, sensação Dória, uma coisa assim, adaptou o discurso. Há 2 anos atrás estava feliz na posse do Alexandre de Moraes no TSE. Aí teve essa confusão toda com o Paulo. Agora ele disse que aceitou, mas não sei se vai. Estava com o Paulo agora. Então, eu tenho muitas ressalvas com o Pablo Marçal. Mas é aquela coisa. Eu estou no modo Thomas Paine. Eu quero ver o circo pegar fogo. Eu não quero mais do mesmo. O Brasil está acabado. Até o Mourão já se deu conta de que errou em falar em democracia pujante. Chega! Chega de jogar esse jogo. Agora, Bolsonaro também joga muitas vezes, porque precisa sobreviver politicamente, tem tudo que é filho na política? Também. Outro ponto. Isso me chamou a atenção, eu não vi tanta gente comentando. Tudo que os Bolsonaro falam sobre o Marçal em termos negativos, o Nunes é melhor? O Bolsonaro fala, falta caráter ao Marçal. O Nunes é um ícone de caráter? Ah, o Marçal pode ser aventureiro, não é de direita. O Nunes é de direita? Então, todas as críticas que os bolsonaristas fazem a Pablo Marçal, eu consigo fazer igual e em dosagem maior ao próprio Ricardo Nunes, que eles escolheram para apoiar. Então, meus amigos, hoje é dia de desagradar todas as tribos. Não sou um bolsonarista e nunca fui. Sou alguém que tem profundo respeito e admiração pelo que o Bolsonaro fez pelo país e acho que podia ter feito muito mais, mas a gente sempre acha e é mais fácil falar de longe da cadeira, né? Então eu tenho a humildade para entender isso. Acho que o Pablo Marçal pode ser um tiro no escuro, ele é, sem dúvida. Pode ser uma aposta interessante, como pode ser um fiasco. Agora, se for um fiasco e se mostrar um Dória novo, o Dória se queimou sozinho. Não arrastou nenhuma direita para a vala. E ainda assim, o Dória, com todo o oportunismo e canalice e proximidade chinesa dele, ele, como gestor, não é pior do que um cara do PSOL, né? Não é pior do que um cara do PSOL. Então, de novo, é um tiro no escuro, é uma carta em branco, é um risco. Mas é aquela história, meu amigo. Alguém fez essa analogia, não sei se foi o... Acho que foi o Thomas Sowell, que, aliás, parou a sua aposentadoria com 90 e poucos anos de idade para escrever uma coluna no Wall Street Journal hoje alertando que os republicanos estão perdendo a eleição para a Câmara, que eles têm que mudar a estratégia. Eu ainda não tive tempo de ler, só vi um resumo. Então, vamos lá. Entre o desastre certo e o voo no escuro, porra, vamos voar no escuro e ver onde vai dar, né? Porque o resto a gente está vendo. Agora, eu entendo quem vira e fala, não, Rodrigo, olha só, o Nunes não é a catástrofe. É uma merda, é um tucano, mas é mais do mesmo. O Boulos é a catástrofe e a prioridade é impedir isso, você mesmo disse. Ainda há pouco. É verdade, bom ponto. Não vou crucificar, não vou jogar pedra em quem virar e falar, cara, escutei todos os seus argumentos, eu voto em Nunes, porque o Bolsonaro está com ele, porque o vice, o Bolsonaro emplacou e porque é o cara que vai derrotar o Boulos. Marçal vai ter mais rejeição, o Tarcísio já está alertando, e sei lá. Tudo bem, tudo isso é debatível, vocês concordam comigo? Que não precisa ser uma coisa assim, fla-flu. Ah, então você torce para o time opositor, então você não presta, não sei o quê. Eu estou vendo esse clima, né, por aí. Nós estamos discutindo coisas que têm sentido. Qualquer um com bom senso entende essas questões delicadas. O Marçal não é para você abraçar o Marçal e falar que ele é um salvador. Aí é coisa de gente meio esquisita.
Não é para você virar e falar: Bolsonaro disse isso, tem que ser isso, não existe direito, existe só o Bolsonaro e o que o Bolsonaro falou está falado. Ignorando que o Bolsonaro hoje depende do PL, depende do Valdemar, que ninguém merece. E que o jogo do Bolsonaro é outro. E que vale fazer um parênteses. Sim, tem muita intriga, ego, vaidade e interesses comezinhos, mesquinhos na política, na direita também. Ou todo mundo na direita é abnegado, altruísta, patriota e só pensa no próximo. Não é verdade. Mesmo dentro do PL bolsonarista, a gente começou a ver, quando teve ali conflito, gente que eu gosto. Pô, me deixaram numa mega situação delicada. Amiga minha que eu sei que é séria, e o outro que eu sou amigo também dessa causa aqui há anos e anos e sei que é um cara bom e sério, mais pragmático. E aí brigam no Estado. Porque o partido está brigando, aí teve que ir para outro partido, aí está tendo apoio do fulano, mas fulano não é bem da direita, é um político tradicional, e a outra é uma outsider, e aí, como é que faz? Difícil. Por isso que eu não sou político, caceta. Porra, o meu papel não é esse. Meu papel não é apertar a mão de safado e engolir sapo. Meu papel não é montar uma estratégia política para qualquer coisa que seja. Eu não sou político. E apoio pouquíssimos, porque já me queimei várias vezes e sei como isso é complicado. Eu sou um cara que quer o bem do Brasil, de São Paulo, faço análise e sou um anticomunista desde sempre. Nunca fui petista, nunca fui de esquerda na minha vida, nem com 15 anos. Sempre fui um liberal que oscilou para um viés mais libertário na juventude e um viés mais conservador nos últimos anos. Um liberal clássico com viés conservador, tentando fazer análise política e ver o que é melhor para o país e para o Estado e para a cidade de São Paulo, que são a locomotiva do país. Ponto. Então eu tenho liberdade, ninguém paga minhas contas, são vocês que pagam, vocês, e aliás é um parênteses que eu já vou adiantar aqui, o meu sponsor, né? Um monte de gente falando, Constantino agora está divulgando anúncio de casa de apostas. Até a Oeste embarcou nessa, parei de seguir ele. Quem parou de me seguir, pelo visto, já não era apoiador, né? Então é muito cômodo isso, né? Não paga, sequer virou meu apoiador e não quer que eu tenha sponsor. Aí eu tenho que trabalhar de graça e rezar para que alguém ajude a colocar comida na mesa do meu filho. Então, a grande arma que nós temos é pulverizar. Se eu tiver 5.000 apoiadores dando um lanche do McDonald's por mês, eu sobrevivo independente de qualquer coisa. E aí eu falo o que eu penso. Esse é o ponto. Então, não é o Valdemar que paga minhas contas. Eu não preciso do Pablo Marçal para nada. O Nunes não me diz nada, só me diz coisa ruim, by the way. E o Boulos é o capeta encarnado. É assim que eu faço minha análise. O Boulos precisa ser exorcizado. O Nunes não convence ninguém, mas se for ele mesmo, contra o Boulos, que seja. A Marina Helena é a melhor, é a mais preparada, é a que eu votaria. Mas não é conhecida, tem 4%, não tem muita chance, a princípio. Vamos ver se pega atração esses apoios aí de influenciadores da direita nas redes sociais. Mas, e o Marçal? Uma incógnita, um ponto de interrogação. Ninguém sabe direito. E quem diz que sabe, talvez esteja mentindo. E eu não tenho nenhum conflito de interesse, não recebo nada de nenhum deles, não tenho nenhum compromisso com nenhum deles, não preciso agradar nenhum deles. Eu estou fazendo aqui minha análise totalmente espontânea, aliás, meio que pensando alto, que é o que eu venho refletindo esses dias, né? E oscilei um pouco. Eu comecei muito mais duro com o Marçal, com cheiro de Doriana, até de MBL. Um cheiro, quando eu sinto cheiro de MBL, é uma milha de distância e sai correndo. Senti um cheiro. Mas eu vi a entrevista dele no Brasil Paralelo, vi algumas outras entrevistas dele, me pareceu um pouco mais genuíno do que eu pensava, me pareceu um pouco mais coerente dentro de uma visão não conservadora, mas de um gestor com bom senso e
empreendedor, uma coisa assim que, para um cargo executivo, faz algum sentido. A gente está exigindo que ele se manifeste contra o Alexandre de Moraes porque hoje em dia virou um termômetro, virou um filtro. Mas a gestão de uma cidade, até o Tarcísio, né, se manifesta muito pouco em relação ao Alexandre. Porque ele é do Poder Executivo, ele está lá para tocar um Estado. Se ele fosse senador, aí ele tem que... A primeira pergunta, você odeia o Alexandre de Moraes? Não, odiar é uma palavra forte. Sai daqui, eu te odeio. Quem não odeia Alexandre de Moraes, eu odeio. É meu inimigo. Para mim é pessoal. Então, meus amigos, é esse o cenário que eu vejo em São Paulo. O Marçal oscila, porque ele é uma incógnita. Eu vi algumas entrevistas, vi algumas posturas, vi algumas coisas, falei, pô, acho que eu fui muito duro com ele. Talvez ele possa ser melhor do que eu esperava. Aí veio a questão toda com Paulo Figueiredo, também acho que foi feito uma tempestade. Acho que ele mandou mal, acima de tudo, ele poderia ter ido na entrevista, e se o Paulo perguntasse, ele falava, Paulo, você sabe melhor do que eu que desse assunto eu nem posso comentar direito. Pronto, era uma resposta elegante que deixava claro que o Brasil é um regime de exceção, é uma ditadura. Pronto. Por que ele não fez isso, meu Deus? Aí ele não só não fez isso, como o Paulo jogou a merda no ventilador e ele passou recibo. E foi para cima do Paulo me atacar, né, também. Porque virou e falou, é fácil para você falar que está nos Estados Unidos em segurança. Fácil? Porra, Pablo. Eu tô sem passaporte há mais de 1 ano e meio, não viajo para lugar nenhum, com receio desse vagabundo, criminoso, ditador, me atormentar, mesmo sendo cidadão americano, hoje em dia ficou melhor, mas dá um pouquinho de dor de cabeça. Extraditado, jamais, nem o Alan dos Santos ele consegue, muito menos um cidadão americano. Mas dor de cabeça ele consegue produzir alguma, né? Muito dinheiro para mim, para você, é um pene. Para o Pablo Marçal, que tem 200 milhões declarados, não é nada. Para mim, é bastante dinheiro, meses de trabalho acumulado, retido no Brasil. E, claro, o principal, um jornalista comunicador, que precisa do público, que tem 1,5 milhão, 1 milhão e 600 mil seguidores, sob censura prévia, sem acesso ao público, só por VPN. Aí o cara vem falar que é fácil? Fácil é ser isentão no Brasil e fazer críticas pontuais, mas nunca bater de frente com o sistema. Fácil é ser um eunuco invertebrado da vida, um Macalossi, um MBL, esse pessoalzinho aí. Aí é fácil. O gravata borboleta é fácil. Não acontece nada com eles. Se eu pisar no Brasil, vocês pisariam se fosse eu no Brasil? Então não é fácil. Então mandou muito mal na resposta. Mandou muito mal. Mas, de novo, é a direita. Se o Marçal for um dos nossos, é um big if, é a direita se pegando por coisas menores, né? Menores. Minha prioridade continua sendo derrotar Boulos.